Diante da situação que está dada, em que o cidadão ele se vê desempregado, a maneira mais adequada para que ele possa sobreviver sem que se torne, lógico que o ser humano diante de uma perda, da perda do emprego, ele sente uma tristeza, mas para que essa tristeza não se torne um quadro patológico, é importante, é essencial o apoio e o suporte da família, o contexto no qual ele está inserido. Esse suporte ele pode ocorrer de várias formas, como por exemplo a compreensão da família e conversar, trocar ideias, conversar com a pessoa que está desempregada, visto que ela, neste momento, perde condições, perde inclusive a condição do poder aquisitivo, o poder de compra, e visto que estamos inseridos numa sociedade onde se é o que se tem, então há necessidade de rever esse conceito e fazer adequações, como por exemplo, compreender e fazer ajudar o indivíduo que perdeu a sua colocação, entender que não é culpa dele estar desempregado, que é uma situação econômica do país, entender que a recolocação no mercado não será imediata, tanto o contexto, tanto a família entender, como também passar esse entendimento para quem está nessa situação, que vai demorar um pouquinho, e também fazer adequações, tirar coisas que não eram tão necessárias, fazer substituições. Então, uma questão de compreensão e adequação. Outra questão muito importante nesse cenário que nós nos encontramos é a questão daquele indivíduo que ele se identifica pela profissão que ele tem. Então, antes de ele dizer qual é o nome, qual o papel social que ele tem, ele se identifica pela profissão. E ao perder a profissão, quem ele passa a ser? Aí entra uma questão de identidade. E também nesta questão de identidade é importante o apoio e o suporte da família e do contexto social. É sabido que a família também perde, a família também vai perder o acesso a algumas coisas que antigamente teria, mas saber que também, embora não seja logo a recolocação, também não vai ser eterna. Dá até para fazer uma comparação com uma pessoa que ela se aposenta. Quando a pessoa se aposenta, ela fica sem uma colocação e ela se sente não mais com utilidade. Então, também o suporte da família, das pessoas que estão nesse convívio, de mostrar que há utilidade sim, que a pessoa ela não é restrita ao cargo ou à posição que ela tinha, mas sim que ela é um ser humano completo, e isso vai evitar que haja que seja o gatilho para o desencadeamento de doenças que são bem mais sérias. Nós sabemos que situações de conflito e situações que vão contrariam o ser humano são desencadeadores de doenças mentais e de problemas, de questões emocionais e mentais. Então, essa compreensão, adequação, sem dúvida alguma, pode ser o grande remédio, a grande maneira de evitar que haja um problema maior e o ser humano ele seja entendido como ser humano, e não como máquina, e não como produção.